Tipos de depressão. Conheça os principais. Quando pensamos na depressão, sempre imaginamos um quadro de grande tristeza, em que a pessoa busca apenas ficar reclusa. No entanto, se engana quem pensa que este quadro é único. Existem diversos subtipos de depressão. Os sintomas da depressão são praticamente os mesmos, independentemente de seus subtipos. O que muda são outras características, como sua duração, e outros sinais que a acompanham. Episódio depressivo. Um episódio depressivo costuma ser classificado como um período de tempo em que a pessoa apresenta uma alteração em seu comportamento. Uma pessoa passando por um episódio depressivo apresenta sintomas da síndrome depressiva, como humor deprimido, falta de energia, falta de iniciativa e vontade, falta de prazer, alteração do sono, alteração do apetite, lentificação do pensamento, lentificação motora. Estes quadros tendem a ter uma duração mais curta, de até 6 meses, sem uma intensificação dos sintomas. Transtorno depressivo maior. No entanto, se a pessoa começa a ter quadros depressivos recorrentes ou mantém os sintomas de depressão por mais de 6 meses como uma intensificação do quadro, pode-se considerar que ela esteja passando por um transtorno depressivo maior. Costuma iniciar-se mais tardiamente na vida, após os 30 anos de idade. Normalmente o transtorno depressivo maior é um quadro mais grave, e também tem grande relação com a herança genética. Nele há uma mudança química no funcionamento do cérebro, que pode ser desencadeada por uma causa física ou emocional. Depressão bipolar. As fases de depressão dentro do transtorno bipolar também são consideradas um subtipo de depressão. Existe a depressão bipolar tipo 1, que é intercalada com episódios de euforia, e a tipo 2, na qual os episódios fora da depressão têm uma euforia um pouco menos intensa. Os sintomas apresentados na fase de depressão são os mesmos de um episódio depressivo. Já nas fases de euforia, o paciente pode apresentar sintomas como agitação, ocupação com diversas atividades, obsessão com determinados assuntos, aumento de impulsividade, aumento de energia, desatenção e hiperatividade. A pessoa com um quadro de mania geralmente acha que está bem e saudável. Casos de tipo 1 podem levar a uma ativação do cérebro tão evidente que culmina em quadros com delírios de grandeza. Nos transtornos bipolares do tipo 2, essas fases costumam ser mais leves. Distimia. A distimia é um transtorno depressivo mais leve, porém persistente. A pessoa consegue seguir sua vida, trabalhando e dando conta de suas atividades cotidianas, mas tem uma qualidade de vida ruim, sendo consideradas pessoas negativas a maior parte do tempo. Os sintomas principais deste quadro são mau humor, a irritabilidade, pessimismo e o isolamento social. O quadro de distimia muitas vezes não é diagnosticado, pois é confundido com mau humor e com o jeito de ser da pessoa. No entanto, quando identificada, a distimia tem sim tratamento, e costuma melhorar com medicação. Depressão atípica. Normalmente os quadros de depressão costumam ser melancólicos, em que o paciente apresenta principalmente tristeza e pensamentos de morte, desesperança e inutilidade. No entanto, a depressão pode ser atípica, quando há predomínio de falta de energia, cansaço, aumento excessivo de sono, e um humor apático. Depressão sazonal. O maior exemplo de depressão sazonal são os episódios de tristeza relacionados ao inverno. Estes quadros são raros em locais como o Brasil, em que o sol aparece o ano todo. No entanto, podem ocorrer devido à baixa exposição à luz solar, que ocorre em locais de latitude mais elevada. Existem outros tipos de depressões sazonais, ligadas a épocas do ano. As festas de final de ano são um período em que estas depressões ocorrem bastante, devido ao período de reflexão. Fique atento com períodos de tristeza e de desânimo que acontecem em períodos ou épocas específicas, sempre que está frio ou sempre próximo de uma data específica, por exemplo. Depressão pós-parto.
A depressão pós-parto é um tipo específico de depressão com causa definida, devido à queda dos níveis hormonais na gestação. Durante a gravidez o corpo entra em um equilíbrio hormonal muito grande, e a queda abrupta dessas substâncias pode levar o corpo a se ressentir, reagindo com um quadro depressivo. Depressão psicótica. A depressão psicótica alia os sintomas de tristeza a outros menos típicos, como delírios e alucinações. A pessoa tem ideias convictas de que está em ruína, ou que o corpo está apodrecendo, por ter alucinações nas quais escuta vozes depreciativas, ou vê vultos da morte vindo para levá-lo. Este é considerado um tipo de depressão grave, mas costuma ser raro. No entanto, qualquer pessoa pode desenvolvê-lo, e não só quem tem histórico de psicoses na família. Por hoje é só. Deixem seu like, e se inscrevam no canal. Até mais, pessoal.